E aí, galera, estamos de volta agora para a parte 2. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de matrizes. Tipos de matrizes. Vou botar aqui outra cor, mais forte. Bom, o primeiro tipo de matriz seria a matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? Bom, uma matriz quadrada é aquela matriz onde M igual a N. Ou seja, o número de linhas da matriz é igual ao número de colunas. Então a matriz 1 por 1 é matriz quadrada. Vou botar aqui a letra identificando a matriz. Uma matriz B, 4 menos 1 menos 1, 0, é a matriz quadrada. Matriz 2 por 2. Então a matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas e o número de colunas é igual. Então a 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. É importante salientar que toda matriz quadrada possui duas diagonais. Uma diagonal chamada principal e uma outra chamada secundária. Então deixa eu fazer aqui outra matriz um pouco maior, 3 por 3, 3 por 3. Vou botar aqui alguns números aleatórios, nada de importante aqui, para a gente apenas se concentrar na questão da diagonal. Então eu tenho aqui uma matriz quadrada, 3 linhas, 3 colunas, vamos lembrar, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 3 colunas, 1, 2, 3. Como eu falei, existem duas diagonais nesta matriz quadrada. Então a primeira diagonal é essa que sai do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. E a essa diagonal, a gente chama essa diagonal de diagonal principal da matriz. Mas não é essa a única diagonal que nós temos da matriz. Nós temos uma outra diagonal que vai do canto inferior esquerdo ao canto superior direito. E a essa matriz eu chamo de diagonal secundária. Para que é importante isso? A gente vai ver isso mais para frente, mas inicialmente isso é importante porque um segundo tipo de matriz que nós temos seriam as matrizes triangulares. Quando é que uma matriz é triangular? Bom, uma matriz é triangular quando acima da diagonal principal todos os elementos são iguais a zero. Ou quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zeros. Então, por exemplo, uma matriz que eu vou chamar aqui de B, uma matriz 3 por 3, os elementos são, por exemplo, 2, 4, 1, menos 1, menos 1, 2, 0, 0, 0. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a diagonal principal, vou até botar aqui uma cor parecida com o que eu fiz anterior. Então nós temos aqui a diagonal principal. E o que é que nós temos aqui? Todos os elementos acima dessa diagonal são zero. Então neste caso, essa matriz é triangular. Ela também é quadrada. Afinal de contas, para que ela seja triangular, ela precisa ser primeiro quadrada. E se eu faço a comparação com a diagonal só existe uma matriz quadrada. Não há diagonal numa matriz que não seja quadrada. Outro exemplo. Vamos ver aqui uma matriz C. Vou fazer uma matriz 2 por 2, 4, 7, 0, 2. Novamente, vou marcar aqui a diagonal principal. A diagonal principal é esta. Eu até esqueci aqui rapidamente, vamos lá. A matriz 2 por 2. Então eu tenho essa diagonal principal. E o que é que eu tenho aqui? Todos os elementos abaixo da diagonal, tudo bem. É um elemento só, mas não importa. O que importa é que todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero. Então esta matriz C também é uma matriz triangular, pois ela possui um zero, ou vários zeros, se for o caso da matriz maior. Os elementos abaixo da diagonal principal são zeros. Vou mudar aqui.
Um terceiro tipo de matriz é a matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada onde todos os elementos são zero, com exceção dos elementos da diagonal principal. Então, por exemplo, uma matriz aqui é, vou fazer aqui uma matriz 3 por 3, novamente ela precisa ser quadrada, porque do contrário não teria diagonal. E vamos botar aqui os elementos 4, 2, menos 1. O que precisa acontecer para ela ser uma matriz diagonal? Todos os elementos desta matriz, com exceção da diagonal principal, são zero. Vamos marcar aqui novamente a diagonal principal. E a gente percebe que todos os elementos fora desta diagonal são zero, tanto acima quanto abaixo. Nós podemos ter uma matriz menorzinha, não é necessário que seja uma matriz 3 por 3. Então a matriz aqui F, que é F maiúsculo, se você saiu minúsculo, mas é maiúsculo. Então tem aqui os elementos menos 1, menos 2, 0, 0. Vamos marcar aqui a diagonal principal novamente. A diagonal principal é esta aqui. Essa matriz é quadrada, 2 por 2, do contrário não teria diagonal. O que é que nós temos? Tanto os elementos abaixo da diagonal quanto os elementos acima da diagonal são zero. Então, neste caso, essa matriz a gente chama de diagonal. Um quarto tipo de matriz é uma matriz, vamos dizer, diagonal com uma característica importante, que é a matriz identidade. O que é a matriz identidade? É simplesmente uma matriz diagonal, G. Se é diagonal, significa que os elementos fora da diagonal são zero. E para ser identidade, os elementos desta diagonal principal, o nome já está dizendo, tem que ser igual a 1. Então, quando você tem uma matriz diagonal, ou seja, toda de zeros com exceção da diagonal, e esses elementos da diagonal são iguais a 1 e apenas iguais a 1, não adianta ser menos 1, tem que ser igual a 1. Essa matriz a gente chama de matriz identidade. Então, a gente pode ter uma matriz ainda maior, vou fazer aqui uma linha para não confundir. Então, outra matriz que eu vou chamar aqui de D também será uma matriz identidade. Neste caso, uma matriz 3 por 3, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos da matriz são iguais a zero. Novamente, vamos marcar aqui diagonal principal. E a gente percebe que, com exceção desses três elementos da diagonal principal, os demais elementos são iguais a zero. Um quinto tipo de matriz é a matriz nula. Quando é que uma matriz é nula? Bom, acho que o nome já está dizendo o que ela vai ser. Uma matriz nula é aquela matriz onde todos os elementos são zero. Zero, 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 zero. Para ser uma matriz nula, não precisa ela ser quadrada. Claro que se for quadrada com todos os elementos zero, ela vai ser zero, vai ser nula, me perdoe. Mas aqui eu tenho também uma matriz 4 por 1, 0, 0, 0, 0. E essa matriz também é nula, porque afinal de contas todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. O que a gente pode dizer mais ainda sobre isto? Como é que a gente faz a comparação entre duas matrizes para dizer se duas matrizes são iguais? Igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes. Duas matrizes são chamadas iguais não apenas quando são do mesmo tamanho, mas quando todos os elementos são exatamente iguais. Então eu tenho uma matriz aqui A, 2 por 2, com os elementos 2, 2, 1, 0. E uma matriz B, 2 por 1, 2, 2. E uma matriz C, vou também chamar 2 por 1. Eu não posso dizer que a matriz A é igual a B
ou ainda igual a C, ou ainda se eu pudesse fazer uma mistura entre as duas, apenas porque esses dois elementos são iguais a esses dois, e esses dois elementos iguais a esses dois, né? Tanto A quanto B quanto C são matrizes diferentes. A única matriz que seria igual a A seria uma matriz D que fosse 2, 2, 1, 0, que tivesse exatamente os mesmos elementos. Novamente, não precisam ser matrizes quadradas. Eu posso ter uma matriz E 1 por 3, com os elementos menos 1, 7 e menos 4. E essa matriz F, também 1 por 3, com os elementos menos 1, 7 e menos 4. E nesse caso a matriz E é igual à matriz F. Da mesma forma que a matriz A é igual à matriz D.